Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Moab Neri, tenho 37 anos, vou cumprir agora dia 28 de julho do ano de 2024. Eu nasci na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Fui criado em Ipatinga, que é uma cidade que está ao lado de Coronel Fabriciano. Eu nasci no lar evangélico pela minha mãe. Parte materna, eu recebi todos os ensinamentos e tudo aquilo que a minha mãe pôde me dar diante de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ela aprendeu com Jesus Cristo e os seus pastores, ela me ensinou desde criança. Passei uma infância difícil, porque na minha casa era só minha mãe e buscava o Senhor, um pai alcoólatra, um pai violento que agredia muitas das vezes a minha mãe, na qual passamos dias terríveis, mas para a honra e glória do Senhor eles continuam juntos e ele melhorou, né? Deus abençoou a minha mãe e ali na cidade de Ipatinga eu fui crescendo no lote da minha avó que cedeu um pedaço de terra pra gente. E o meu pai, com muita dificuldade, conseguiu construir um barraquinho velho de madeira. E quando chovia, a gente tinha que colocar vários canecos de água para pegar, né? Para parar as goteiras. E eu me lembro que, apesar da grande dificuldade, um pai alcoólatra ainda dava tempo de sorrir, de brincar, de ser feliz. Mas com idade de 6 para 7 anos, a minha mãe tendo que deixar o nosso lar 6 da manhã todos os dias e voltar às 11, às 23 horas da noite, todos os dias, para manter a gente, para alimentar a gente e até mesmo meu pai, eu comecei a ser abusado sexualmente dentro do meu lar, porque ali convivia várias outras famílias, tios, tias, que tinham seus filhos e eu passei o meu primeiro abuso sexual foi dentro do meu próprio lar. Ali o meu primo começou a abusar sexualmente de mim, me colocando para fazer, né, o sexo oral nele e eu era bem criança, eu não entendia o que era sexo, o que era esses tipos de coisa. E ali eu tive muito medo, também fui ameaçado, ele me dizia que se eu contasse alguma coisa a minha família iria ficar contra mim, o meu pai ia me bater, e não podia ser contado a ninguém aquilo. E por vários anos eu passei por esse abuso. Depois desse abuso com meu primo, teve outros 2 abusos que foram com vizinhos que moravam ao lado da casa do lote da minha avó. Lembrando que eu morava em um lote com a minha avó, vários tios e a minha família também. Era um lote bem grande, na qual se dividia várias famílias, da mesma família, só que uma família desunida, uma família destruturada, na qual o meu avô e a minha avó passava também por muita violência, porque eu tinha tios que bebiam e eram muito agressivos e chegavam até a agredir os meus avós. Foram dias terríveis, dias muito tristes da minha vida. Eu me lembro que uma vez o meu tio começou a agredir os meus outros tios, a minha avó, minha mãe entrou no meio e foi para tentar conter ele, eu me escondi dentro do guarda-roupa da minha mãe, porque eu tinha pavor, eu tinha muito medo dele. E eu mijei, eu fiz xixi dentro do guarda-roupa da minha mãe, do medo que eu sentia daquela família tão cheia de pessoas possessas e de uma família destruturada, uma família que não tinha paz, que não tinha união. A minha mãe ali sozinha com o meu avô e a minha avó, eram os únicos evangélicos e um tio, que eu amo muito. Os 4 buscavam Jesus, mas o restante só faziam coisas erradas. Uns procuravam feitiçaria, outros eram alcoólatras, agressivos, violentos. O diabo, né, se manifestava em alguns. A minha mãe um dia orou a Deus e ela conversou com Deus e ela falou com o Senhor: olha, Deus, eu quero sair desse lugar, esse inferno. Era um inferno aquele lugar. E a minha mãe, sem muita condição, só ela trabalhando para sustentar os filhos e o marido, ela decidiu então alugar o primeiro lugar para gente, num lugar separado, sozinho, longe daquela família, longe daquele lugar. E a gente foi então, pegamos as nossas coisas, colocamos no caminhão e minha mãe pagou com muito custo o aluguel, que ela trabalhava de faxineira, de auxiliar do lar, de secretária do lar. E ali fomos viver uma outra vida, aonde que eu pude ter um pouco mais de paz, um pouco mais de, digamos assim, de vida, né? Porque ali naquele lote, minha família, dos meus avós, eu sempre passava por abuso. Às vezes o meu primo abusava de mim 3 vezes na semana, 2 vezes. Sempre que ele via que a casa da minha avó
e o lote ficava vazio ou as pessoas estavam dormindo e ele me via por ali, ele me pegava pelo braço, me levava até o banheiro e colocava, né, o seu membro ali para fora e introduzia na minha boca. Eu não entendia nada, eu não sabia o que era aquilo. Ele simplesmente me dizia que não era para me contar nada, que não era para me falar, porque poderia dar problema para mim, para ele. Então eu guardei isso comigo quase 20 anos da minha vida sem contar a ninguém. Eu tinha vergonha, eu tinha pavor do que havia acontecido comigo. E nisso, nessa mesma rua, no lote da minha avó, a 2 casas ao lado morava uma garota que é a minha melhor amiga, na qual eu era apaixonado por ela. Então, assim, eu acredito que não foi um fato de eu ter nascido gay, porque eu passei pela homossexualidade, eu passei pelo travestismo, mas eu acredito que tudo vem daquele toque, daqueles abusos que aconteceram ali, porque desde criança, o meu sonho, eu falava para todo mundo, cheguei até a me declarar a ela, que eu queria um dia me casar com ela. Todo mundo sabia disso, que as minhas amizades eram só com as meninas. Eu brincava só com mulher. Esse fato do abuso me gerou um constrangimento e um medo de homem. Eu não gostava de me aproximar aos meninos. Eu tinha 2, 3 amigos, o restante era... Eu brincava na hora do recreio com as meninas. Então, quando eu cheguei na primeira série, no colégio foi outro inferno. Por quê? Pelo fato de eu já ter a criação com mulher, minha mãe só, né, me criando ali, sem a posição paterna, eu já tinha pavor de homem, ainda mais sendo abusado, então eu não queria mesmo brincar, nem ter amigos homens, eu não buscava me interagir com eles. E o fato de eu andar só no meio das meninas e ter já uns trejeitos, acredito eu, porque também eu gostava muito de dançar, era a época do El Chan, na boquinha da garrafa, e então, Chiquititas, eu sabia a coreografia todinha das Chiquititas, porque eu brincava com as minhas primas, com essa amiga, e a gente ali, mas eu nunca queria fazer o papel da menina, né? Tinha os meninos também que dançavam no Chiquititas, e para mim era uma coisa normal, eu não via maldade aí. Até então eu não sabia o que era ser uma pessoa homoafetiva, uma pessoa que gosta do mesmo sexo e tal. Eu vivi, cresci e brinquei com meninas, mas eu amava aquela menina. Aquela menina para mim seria minha esposa um dia. Foi no colégio que eu comecei a ser perseguido, atacado, até que um dia um garoto veio, me deu um soco no olho, a hemorragia inchou na hora, meu olho ficou bem inchado. Eu esperei a hemorragia baixar, não fiz nada, né? Também não conseguia fazer, estava todo com o olho, uma hemorragia enorme. Eu esperei, sarei, fiquei tranquilo e tinha um pé de mangueira nesse colégio. E a gente jogava pedra na hora do recreio para comer manga com sal, manga de vez com sal. E ele estava no pé, debaixo do pé, jogando pedra. Nesse dia veio na minha mente, hoje eu vou descontar o que ele fez comigo. Eu peguei uma pedra enorme, eu quase matei ele, porque a pedra era muito grande. Eu fiz uma brecha na cabeça dele com a pedrada, porque eu queria descontar o soco que ele tinha me dado, por causa que ele achava que eu era gay. E eu falava para todo mundo, eu não sou gay, eu não sou gay. Mas no decorrer da caminhada do colégio e da vivência com pessoas, já todo mundo me via como gay. Eu não sabia que eu era, mas as pessoas já sabiam por mim. E na terceira, quarta série eu já comecei a falar, as pessoas estão falando, as pessoas estão dizendo. Aí eu conheci 2 rapazes da quinta, sexta série que já eram gays, já sabiam que era ser gay e tal. Aí pronto, foi o fim da gota. Eu falei, já que todo mundo está falando, eu vou lá ser mesmo. E assumi para todo mundo, sentei todo mundo na minha casa, numa mesa, falei, olha mãe, se você me vê andando com outro rapaz, não se assuste. O meu pai, minhas irmãs, a minha avó estava nesse dia. Falei, não se assuste, porque eu sou uma pessoa verdadeira, eu não vou enganar ninguém. E eu estou saindo com o rapaz e tal, eu me assumi para minha família da melhor forma possível que eu achava que era, mas bem constrangido e achando aquilo bem diferente. E ali fui eu. Ingressei na vida
como gay e comecei a me vestir de mulher. Fazia shows, fazia dublagem da Whitney Houston. Eu ia para as festas, para as baladas montado, todo mundo já me conhecia. O meu nome de drag queen era Babyface Brasil, por causa de uma back vocal da Whitney Houston. E então, ali foi o meu primeiro nome de feminino, né? Feminina, Babyface Brasil, e eu estava em todas as festas, todos os eventos. Eu chegava montado num trio elétrico, eu alugava, eu fazia propaganda para as festas LGBT de Ipatinga, em Minas Gerais. Eu era o ícone da festa. A festa não acontecia se eu não tivesse, porque o pessoal me contratava para me estar ali. Eles queriam a minha presença, porque eu levava pessoas, e ademais de levar pessoas, eu fazia um show, um espetáculo, e que chamava a atenção da galera. Daí eu fiz 16 anos, conheci a BR, a prostituição. A BR foi um dia jogando voleibol num parque, e esse parque se chama Parque Ipanema, em Ipatinga. E em cima desse parque passa uma BR, que tem os motéis. E ali paravam as travestis, as pessoas, as prostitutas. E um amigo meu falou assim comigo: você tem coragem de subir lá para a BR montada? As travestis são bravas, elas vão querer, né, matar a gente, vai querer bater na gente. Eu falei com ele que nada. Elas chegaram lá, a gente também chega. E eu subi e levei ele junto comigo. Falei, vamos, larga de ser medroso. Aí a gente parou bem distante, né? Elas paravam lá na porta do motel, a gente parou cá, numa distância onde que elas não viam a gente. Aí parou o primeiro cliente, a gente foi, achou o máximo, e dali a gente foi se aproximando. Só que esse amigo, ele não caiu na vida. Eu fui, quando eu cheguei, que eu topei a primeira travesti, ela já me assustou assim com um olhar e umas falas bem assustadoras, porque dá-se conta que no ano que eu caí, eu tenho 37 anos, era bem diferente da rua, da vivência travesti que é hoje. Hoje já é uma coisa mais tranquila em alguns lugares e tal. Naquela época, não. Naquela época eu tinha que ser filha de alguém, eu tinha que estar na casa de uma travesti, eu tinha que ter conhecimento com alguém. E eu fui com a cara, com a coragem. Chegou lá, a travesti mais velha já olhou para mim e falou: Moninha, o que é que você está fazendo aqui, linda? Você não pode ficar aqui, não. Você não tem nem idade para se vender e está querendo já. Falei com ela: ó, você chegou e veio e ficou, não ficou? Pois eu vou ficar, porque eu sou da cidade, eu não quero saber. Ela falou: você é bem afrontosa, né? Aí ela falou: mas gostei de ti. Mas para você ser travesti mesmo, você quer ser travesti? Ela falou. Eu falei: eu quero, com certeza. Olha eu aqui, eu com a minha peruquinha e toda ali no meio das travestis. Eu quero ser travesti, eu vou ganhar o meu, eu vou colocar meu peito, eu vou colocar meu silicone, eu vou ficar bonita. Ela falou: mas para ser travesti tem que usar um negocinho. Eu falei: que negocinho é esse? Ela falou: um negocinho que deixa a gente mais bonita, mais feminina, que os homens adoram. Você, depois que usar isso, você vai virar travesti. Eu falei: vamos embora. Ela pegou uma lata, furou, colocou a cinza, colocou uma pedra de crack e falou: eu vou riscar o isqueiro e você chupa a fumaça para você virar travesti. E eu estava disposto a virar travesti a qualquer custo. O medo de ser agredido era maior do que fumar aquilo, né? Sem saber o que era. E eu não sabia. Naquela época não tinha a tecnologia que hoje tem, os estudos que hoje tem. Eu lembro que nem na escola se falava de droga quase. Quando eu estudei na primeira a quinta série, eu fui conhecer as drogas na sétima, na oitava série, há alguns anos atrás, né? Que eu tenho 37 anos. Ela colocou a pedra inteira de crack em cima da latinha e falou: agora, Moninha, você vai fumar. Puxa tudo até a última fumacinha e prende 30 segundos e solta. Então ali ela me deu de cara, quando eu cheguei, o crack. Eu conheci o crack assim que eu pisei na BR,
No ponto de prostituição, em Ipatinga, ali de frente ao Posto Fazão, a primeira droga que me deram para fumar foi o crack. Essa travesti se chamava Pamela, ela já não está entre nós, né? Ela faleceu. E ela deu uma risada e falou: pronto, mulher, agora você pode ficar, você já é travesti, eu vou te ensinar tudo. Me apresentou para a pessoa que cuidava, né? Para a cafetina. E eu fui apresentado e tudo. Só que aquela droga me deixava com muita paranoia, com muito medo, adrenalina. Então, eu só me lembro de ter soltado a fumaça naquela hora e eu olhar para ela e falar: eu quero outra. O vício, ele é tão forte do crack que quando você sopra a fumaça, a primeira coisa que vem na sua mente é: eu quero outra. E foi isso que eu falei para ela. E ela virou para mim e falou assim: pois é, para você ter outra, você vai ter que ralar, você vai ter que se prostituir, você vai ter que entrar dentro do carro e beijar, que beijar era roubar. Você vai ter que roubar, fazer acontecer, porque eu não vou bancar seu vício. E saiu e deu as costas e me deixou ali, né? Me tremendo, me batendo mesmo de tanta ansiedade que o crack dá. E dali eu conheci a cocaína, conheci a maconha e usava as drogas todos os dias. Eu fui assim, inserido, ao mesmo tempo que eu conheci a prostituição, com meia hora, 40 minutos, eu conheci o crack, a primeira droga que eu fumei. Então, e não fiquei escravo do crack não, tá? A droga que me escravizou mais a minha vida foi a cocaína. Eu não podia ver um pó branco que até talco eu cheirava. Eu já doido, extasiado, o quê? Até talco eu já, acredito eu, ter cheirado. De tão drogadito, de tão dependente que eu fiquei do vício. A maconha eu utilizava para me tranquilizar, para dormir, para comer. E Satanás, ele tem, né, as suas formas de trabalhar, que ele dá uma droga para ficar louco, outra para ficar extasiado, outra para se alegrar, outra para comer, outra para dormir. E eu vivi ali, escravizado, vários anos da minha vida. Com 17 anos, eu conheço uma pastora abençoadíssima, que eu a amo com todo o meu amor, que é a pastora Mércia, que se encontra lá nos Estados Unidos, que me estendeu as mãos. Ela falou comigo: olha, Moab, eu conheço a sua vida, eu te conheço, eu te peguei no colo, menino. Para de fazer isso com a sua vida. Satanás está querendo ceifar a sua vida. Vem para Jesus. E nunca ninguém dos pastores que eu fui criado, né, dentro da igreja, nunca foram ali pregar Jesus para mim. Sabiam que eu estava nesse mundão, mas não pregava Jesus para mim. A pastora Mércia foi lá, pregou Jesus para mim. Estava tendo um evento no campo do Nescau, e eu peguei e falei: olha, Deus, eu vou parar com isso. Porque a minha mãe, desde criança, me fala que eu fui gerado para o reino do Senhor, que eu sou um missionário de Cristo. Desde o ventre materno, o Senhor me escolheu, me ungiu, eu vou parar com isso. Com 6 meses de vida, o Senhor me curou de uma leucemia. Eu preciso parar com isso, me ajuda. Peguei a ajuda da pastora Mércia, agarrei nas mãos dela, e ela começou a caminhar comigo, e foi tão tremendo, porque eu conheci um monte de oração, eu comecei a buscar o Senhor. Eu ia para o monte 8 horas da manhã, eu voltava para casa às 10 da noite, todos os dias. Todos os dias eu subia o monte da resposta. Eu voltava do monte, a minha roupa tinha que botar de molho de tanta terra, porque eu rolava no chão. Eu vivi coisas profundas com Deus, eu conheci coisas no mundo espiritual que muitas pessoas, quando eu falo, duvidam, mas eu tive um contato muito forte no mundo espiritual com Deus. Com 18 anos, uns irmãos, uma irmã cabeleireira, me lança o convite para ir para a Europa. Me lançou esse convite, eu falei: vamos embora. Era o meu maior sonho,
ir para a Europa para conseguir um dinheiro para comprar uma casa para minha mãe, para tirar ela do aluguel. É ainda o meu maior sonho, né? Porque a gente, quando sonha, o sonho não morre. Pode morrer muitas coisas dentro de nós, mas esse sonho de ajudar minha mãe ainda existe no meu coração e creio que Deus já está assim entrando com providência na minha vida e eu já vejo esse sonho se aproximar cada vez mais de mim. E a minha mãe, né, com vida forte, saudável. Eu fui para a Europa, chegando na Europa, houve uma desavença, um desacordo entre eu e essa mulher que era dona do salão que eu trabalhava, que também era cristã, porque ela queria uma coisa do jeito dela, eu não queria, ela queria fazer de uma forma dela e eu notei que também houve um posicionamento que mudou, né? Aqui no Brasil ela me tratava de um jeito, chegou lá, ela queria já ser a minha dona, a minha possessora, então eu sou uma pessoa que é difícil alguém me dar uma ordem assim e eu acatar. Eu sou muito obediente, mas eu notei que ela mudou o jeito dela e eu tive medo. Eu tive medo daquela posição dela e, ademais disso, colocou a gente para dormir junto. E aquele fato de dormir junto, naquela época, para mim, eu tinha um coração voltado a Deus. Eu fiquei realmente com medo dela me atacar à noite, não vou mentir. Eu fiquei frustrado, eu falei, se for para mim cair em pecado com ela, aqui em Portugal, que eu estava lá em Portugal, é melhor eu cair no pecado e ir para a prostituição logo. Eu pensei assim na minha mente fraca também, né? Eu poderia ter pedido para dormir no sofá, eu poderia ter pedido para dormir num colchão no chão, mas foi aquilo que nos ofereceu. E eu sou o tipo da pessoa que, quando me oferece algo, eu não revogo, eu não reclamo, questiono. Então, o que eu vi? As minhas amigas que estavam na Espanha se prostituindo já há alguns anos, me ligando e falando assim, Moab, vem para cá, a gente vai arrumar um serviço para você, a gente vai arrumar alguma coisa para você fazer. Mas a minha mente já, quando eu vi aquela situação, o diabo já trabalhou na minha mente e eu só vi a prostituição. Eu falei com a minha amiga, Adriana, eu vou para aí e vou para o prostíbulo onde você está. Ela falou, não, meu amigo, não faça isso, não vai te fazer bem, você está com Jesus. Eu falei, Adriana, as portas não estão se abrindo, eu preciso de me alimentar, eu preciso de comer, eu preciso de me sustentar. E eu não tenho para onde ir. E aqui eu não vou ficar, porque se for para mim... porque para mim aquilo ali já era um pecado. Eu estava novo convertido, eu estava vivendo o primeiro amor, e aquilo para mim me deu um choque, sabe? O diabo sabe também, né, como trabalhar na mente humana. E naquela época eu não estava posicionado como estou hoje. Hoje, se eu ver alguma coisa de errado que eu não estou de acordo, eu já logo falo, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou mesmo, e eu não vou. Doa quem doer. Hoje eu sei que o que me compete é defender Cristo e defender a minha santidade em Cristo. Naquela época eu não tinha esse posicionamento, essa posição de hoje, essa maturidade em Cristo. Eu fui procurar a prostituição. De 18 anos, né? Com 18 anos, eu fiz 18 anos, com 3 dias eu chego em Lisboa. Com 3 dias que eu estava em Lisboa, eu fui para a Espanha, que era bem próximo, o ônibus foi 6 horas de viagem, ou 8. Eu já estava dentro de Huelva, na Espanha, fui direto para o prostíbulo, e ali voltou tudo a minha vida do passado, de 15 anos, 16 anos. Eu coloquei uma peruca na cabeça, eu comecei a comprar minhas roupas, as meninas me deram um monte de vestido, maquiagem, porque o inferno trabalha muito bem. Enquanto tem muitos crentes dentro da igreja que não ajudam os irmãos a levantar, quando você cai na prostituição, você ganha de tudo. Roupa, peruca, calçado, até calcinha eu ganhei, nova. E eu olhei para aquilo tudo, mas todos os dias que eu ia descer para me prostituir, porque eu trabalhei no prostíbulo na Espanha, não foi com travesti, não. Foi com 50 mulheres.
tudo capa de revista, mulher siliconada, mulher, sabe, muito bem colocada. Tinha umas russas, que o rosto das russas era tão lindo, que eu ficava assim, gente, meu Deus, como é que Deus é tão perfeito de fazer, né, tamanha beleza. As russas são extremamente belas. Eu não conheci uma russa na Europa feia, assim, digamos, né, que ninguém é feio, mas tem pessoas que é mais provido de beleza, né? Venha e venhamos. E ali, com 50 mulheres, uma delas me ensina a dançar no polidense. Eu comecei a dançar em polidense. Eu bebia 40, 50 drinks numa noite, só que eu não bebia tudo, não. Um pouco eu jogava no chão, um pouco eu bebia, porque era metade a metade. 40 euros um Campari, 20 da casa e 20 era meu. Então eu nem precisava quase me prostituir, porque os meus clientes eram bem pouco. E o que eu fazia quando eu pegava um cliente? Tinha uma entrada por fora, o cliente dava a volta no prostíbulo, entrava por uma porta nos fundos, para as meninas não ver, alguns que tinham vergonha, toda uma estratégia para me poder trabalhar. E ali eu comecei. E depois que eu comecei a fazer clientes trabalhar, eles já entravam comigo na frente delas, algumas se irritavam. Teve um dia que uma das meninas brigaram comigo porque eu subi com um cara muito rico, um granfino, né, um gringo, e ela virou, quando eu desci, falou, eu vou enfiar a mão na sua cara, e me deu um tapa no meio do rosto. Você subiu com o meu cliente? Eu falei, não, mas aqui ninguém tem cliente, ele subiu comigo, ele que quis. Eu não forcei ele a pagar o valor X, eu não forcei ele a pagar a minha champanhe que ele pagou, então você tá bem errada, no lugar errado, porque eu subo com quem quiser. Falei com ela, com quem quiser subir comigo eu subo. Aí o dono ficou a meu favor, mandou ela embora, né, deu um cartão vermelho para ela e tal. Mas ali eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Dali eu fui para os apartamentos, dali eu fui para a rua. Eu tinha um ponto de prostituição em Madrid, que eu conheci uma travesti ali em Madrid, que era do Rio de Janeiro. Ela disse, não, você a partir de hoje é minha filha, pode ficar aqui, fica à vontade, e pererê, não sei das quantas. E para parar ali era só se tivesse as costas quentes mesmo, porque lá o bicho pega. Alguém morre simplesmente por causa de 10 euros. Alguém perde a vida e ninguém sabe onde foi parar, ninguém sabe o que aconteceu. Conheci um rapaz também espanhol, me casei com ele, me prostituía escondido dele. Um dos melhores amigos dele me viu no site pornográfico, contou para ele, marcou um encontro na casa dele, um jantar. Chegando lá no jantar, ele chamou o meu ex-marido, porque eu sou casado no papel com ele, ainda estou em trâmite de divórcio. Chamou ele na sala, no escritório, abriu o computador e mostrou as fotos. E eu estava na sala conversando com o marido dele, e eu já tinha notado que alguma coisa estava acontecendo. Manda me chamar lá na sala. Aí o meu ex-marido, o meu ex-caso, fala comigo assim, o que é isso? Eu comecei a explicar para ele que eu vinha me prostituindo desde adolescente, que eu não era acostumado com ninguém a me bancar, porque ele queria que eu ficasse um período sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, para ele me dar de comer, para ele me bancar, e eu não tive um pai que me deu isso. A minha mãe, com muito sofrimento, me deu isso. Só que eu me prostituía, a primeira pessoa que eu mandava dinheiro era para minha mãe. Eu era a pessoa mais drogada do mundo, mas eu sempre ajudei dentro de casa minha mãe a pagar as contas, a fazer uma compra, sabe? Eu fui adquirindo isso. Antes não, antes era tudo para droga. Mas no decorrer de tanto apanhar, né, do diabo, de tanto apanhar da vida promíscua e pecaminosa que eu vivi, eu comecei a lidar com aquilo e comecei a refrear o mal. Eu acredito até que já era o agir de Deus me libertando, né?
que eu deixava de comprar uma droga para me poder ajudar mais dentro de casa. Eu comecei com o dinheiro da prostituição, eu dizimava o ministério lá em Moçambique, que cuida de crianças, que eu sou apaixonado com crianças. E eu creio que nossas crianças estão sendo muito maltratadas na nação brasileira e no mundo. Não se toca panela por nossas crianças, mas por partido político, um país inteiro para. Eu não paro a minha vida para isso. Eu paro a minha vida todos os minutos para buscar o Senhor, para louvar e adorar Jesus. E foi assim a minha vida, sabe? Essa confusão. Eu volto da Europa, sem documento, sem dinheiro, pior do que eu fui, dependente da cocaína, cheio da droga no corpo, e me arrependo. No meio dessa caminhada do Brasil, de Madrid a São Paulo, eu venho pedindo misericórdia a Deus, eu vim me consertando com o Senhor, e o Senhor ali foi trabalhando de novo na minha vida, colocando as coisas no lugar. Eu permaneci uns 2 anos, 1 ano e pouco, na presença do Senhor. Quando eu chego no Espírito Santo, eu não aguentei de novo. A falta de caráter ainda era muito grande em mim. Eu retorno à prostituição. E dessa vez eu retornei já querendo me tornar mesmo, ter o corpo, a feição de uma mulher. Seios de mulher. O meu órgão genital eu nunca quis arrancá-lo, né? Eu nunca quis trocar o sexo e nem fazer, né, uma coisa bizarra em mim, porque eu acredito que o Criador, ele é perfeito em tudo que faz, então eu era considerada um homem louco de peito. Entre as travestis mesmo, ela falava, ademais da bicha ser evangélica, ela é um homem louco de peito, barbudo. E não me causava nenhum problema, eu nunca me adoeci, nunca me molestou isso, até porque eu sabia que era, e sei também que as que me chamavam assim são, porque o Criador, ele não erra no que faz. Ele me constituiu homem. Se ele quisesse me trazer uma mulher, ele faria em mim uma vagina. Então, eu sempre fui a travesti rejeitada pelas outras travestis. Pelo fato de amar a Cristo, pelo fato de usar uma droga e botar um louvor, era de mim. O Moab não tinha nome de mulher entre as travestis. Por mais que eu chegava, dava o meu nome, falava, meu nome é Suzy, meu nome é Natasha. Nenhuma das trans me chamavam com o meu nome que eu escolhia de guerra. Sempre me chamavam de Moab. Eu não entendia, às vezes me molestava, outras vezes não me incomodava. Ali mesmo eu vi o tamanho do preconceito, né, que essa sociedade colorida, essa sociedade que se diz tão respeituosa, não tinha respeito nem por uma integrante que mutilou o corpo, que eu era, né? Eu fui, não sou mais, graças a Deus. Não tinha respeito nem comigo, que já era uma travesti velha, no caso, que eu fui. Já tinha vivido de tudo, e muitas que chegavam agora também me chamavam do meu nome de origem. Isso nunca me incomodou, até porque o meu nome, se vocês forem reparar, é Moab de nascimento. E é um nome unissex. Serve tanto para ele como para ela. Então, se foi tentando me agredir, não conseguiram, porque existe mulher que chama Moab e existe homens que chamam Moab. Até aí, tudo bem. Eu voltei à prostituição, voltei ali no Espírito Santo com toda a força, tomando hormônio, me hormonizando. Até então eu não tinha peito, eu não tinha feição, eu só tinha maquiagem na cara, uma peruca e uma boa roupa e sempre um salto bem alto. Então isso chamava atenção, né? E era novo e tal, e os homens querem, né, as coisas novinhas. Então eu comecei a me hormonizar, tomando hormônio, colava um Evra de cada lado do braço, tomava uma Perlutan de cada lado da nádega a cada 3 dias. Os meus rins começou a doer,
eu vomitava sempre, eu tomava Diane 35, século 21, tudo junto, e tomava era desenfreadamente, eu tomava 10 comprimidos de uma vez, e depois de me hormonizar, chegava na rua, um raio na cocaína, né? Um teco na cocaína. E foi assim a minha vida, até que tem 7 meses atrás, eu senti a presença de Deus muito forte no meu coração, e eu senti assim, ou você se conserta comigo, ou você se conserta com Deus, ou você vai para uma cama de leito, ou você desce à sepultura. E toda a vida eu guardei o temor de Deus. Eu olhei para minha mãe um dia chorando, falei com a minha mãe assim: olha, mãe, eu estou voltando para Jesus, mas não fala nada para ninguém. Porque eu vou buscar Jesus aqui dentro de casa 30 dias e Deus vai, ou ele vai me libertar, ou ele vai me levar. Eu orava para Deus me matar, porque eu não acreditava que eu iria conseguir sair da dependência química. Do travestismo, eu conseguia, porque eu não tinha muita vontade sexual com homem, o meu negócio era dinheiro. Eu me corrompi pelo dinheiro. O dinheiro, se a pessoa tivesse o dinheiro, eu faria o que fosse necessário. Mas sem dinheiro, parava vários homens no meu pé, né? Que outras por 20, 30 entrava e eu falava mesmo: ah, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vende seu carro para sair comigo. O meu negócio era o dinheiro, até porque eu fui escravo de uma pombagira chamada Pombagira do Cabaré. Essa pombagira eu conheci ela com 14 anos, aonde eu oferendava ela na porta do prostíbulo. Então ela não me deixava fazer sexo grátis, porque ela cobrava de mim, ela me agredia. Eu sentia, ela conversava comigo como um ser humano. O demônio, ele conversou, ele pediu a minha alma várias vezes. Em sonho, uma vez ele pegou um cliente, o Satanás manifestou num cliente, ele pegou uma folha branca e falou: assina, você sabe que você é meu. Você sabe que a sua alma me pertence. É só você assinar que eu vou te dar tudo. Você vai deixar de ser penosa, você vai deixar de ser feia. Desse jeito Satanás usou um cliente para falar comigo. Eu ali na mesa, não entendendo nada, mas já entendi que era o diabo, porque desde criança eu conheço o Evangelho. E eu vi a manifestação de demônios dentro da minha casa, no meu pai, nos meus tios. Eu olhei na cara de Satanás e falei: olha, Satanás, eu não preciso de você. Por mais que eu esteja feia, penosa, eu carrego a fé em Jesus Cristo. E dela eu não vou sair, eu não quero a sua riqueza, eu não quero o seu contato. Eu te odeio e eu te repreendo da vida desse homem em nome de Jesus. E o diabo saiu. Eu virei aquela mesa em cima dele, de nervoso, deixei ele caído para lá, levantei, saí catando tudo de valor que tinha na minha frente, um celular velho, um óculos da Chilimbim, saí multando ele, né, como eu dizia lá no mundo, dei a minha multa básica lá nele, levei, falei: essa maricona velha vem me ligar, chego aqui, nem o homem é o diabo. Falei: pô, vou multar o diabo também. Já saí pegando, carregando os trens de valor dele, botei tudo na minha bolsa e saí. E há 7 meses atrás, eu escuto essa voz falando comigo: meu filho, muda ou eu vou tratar contigo na cama do leito, ou vou deixar o diabo ceifar a sua vida. Na hora eu tremi, eu já estava cafetão, eu já era cafetão, estava já com o apartamento aberto, com várias meninas trabalhando para mim, travesti, eu também, aquela baderna toda, porque o diabo gosta de baderna, ele gosta de mentira, ele gosta de dar beleza para mais tarde ele tomar, para a gente olhar no espelho igual eu. Eu estava com os lábios horrível. E o Ministério Libertos por Deus me achou, me encontrou pela misericórdia de Deus e me ajudou. E hoje eu estou com meus lábios operados
estou firme na presença do Senhor, acatei a obediência a Deus, e o único que eu busco hoje na minha vida, queridos, é obedecer a Deus. Eu tenho pessoas hoje que, se eu abrir a minha rede social e mostrar para vocês, eles me oferecem Pix. Até hoje, vendo o meu testemunho, vendo a minha transformação, eles falam comigo assim, no chat: mostra o seu corpo para mim, eu faço o Pix para você antecipado. E eu tenho repreendido, pregado o evangelho para essas pessoas. Alguns eu bloqueio, nem todos, porque Jesus Cristo sabia que ia ser vendido por Judas, sabia que ia ser traído, sabia que ia ser negado por Pedro. Jesus Cristo não bloqueou ninguém. Eles continuaram ali até o dia da morte de Cristo. Judas estava do ladinho dele. Pedro estava do ladinho dele. Tem muitas pessoas aí dizendo cristão, cristão, cristão de galo. Porque cristão bate de frente com o endemoniado. Cristão continua pregando para o endemoniado. Sabe por quê? Pregar para santo é muito fácil. Eu quero ver ir lá trabalhar na vida de quem não presta, de quem não vale nada. Eu não vou sair bloqueando ninguém nas minhas redes sociais que me ataca, que me xinga. O porquê? Porque essas pessoas mesmo precisam escutar. E o diabo, às vezes, vai utilizar elas para colocar ira no coração de quem não tem o coração de Cristo, para bloquear. Jesus não bloqueou. Jesus, sendo morto na cruz do Calvário, ele olhou para o céu e ele falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eu perdoei o meu pai, eu perdoei os meus abusadores, eu perdoei a mim mesmo e tenho hoje um coração que perdoa, mas não consigo conviver junto. Eu sou o tipo da pessoa que eu perdoo, mas ficar muito próximo eu não gosto, porque eu sou muito machucado na questão da traição. Eu fui muito traído. Quando eu tive dinheiro lá na Europa, eu ajudei várias pessoas. Eu abri a porta da minha casa, eu ajudava as pessoas que chegavam, eu mandava dinheiro para cá, para o Brasil. Essas mesmas pessoas que se diziam ser minhas amigas, meus amigos, me viram passar por dificuldade, o que fizeram? Viraram as costas, falaram mal de mim, nunca me levaram nem uma maçã para falar assim: você está com fome? Eu não estou cobrando o que eu fiz, mas eu acredito no coração generoso. Eu acredito na bondade de Deus e do ser humano. Eu tenho uma irmã que ela passou por muitos problemas com o alcoolismo. E muitas das vezes ela saía para a rua, bebia, se caía, machucava toda. E as pessoas de dentro de casa falavam assim: a gente já tentou de tudo, deixa para lá. Deixa para lá. Eu falava: deixo não. Ademais de ser sangue do meu sangue, é filha de Deus. E filho de Deus eu não deixo para lá. Uma coisa é a gente saber lidar com as pessoas. Outra coisa é deixar para lá. Igual acontece no mundo de hoje, né? As pessoas que foram travestis, que se convertem, muitas pessoas deixam para lá. Deixa para lá. Então, essas pessoas precisam ter um encontro com Cristo. E eu tive esse encontro com Cristo dentro do meu quarto, 30 dias de jejum. No 31, eu saí para fora da caverna, já me sentindo bem, cheio do Espírito Santo de Deus, renovado. E o Ministério LPD, Libertos por Deus, pastor Flávio Amaral já sabia da minha situação, do silicone industrial dos meus lábios. Eu estava ali na fila da espera, esperando o milagre, esperando Deus, né, agir e tocar nele, porque ninguém faz nada se não for a permissão de Deus. Eu sabia que Deus teria que mandar a ordem para ele me ajudar. E ele me liga depois que eu consertei, viu, queridos? Foi depois que eu consertei. Eu estava já na diretriz e na direção certa. Ele me liga e fala: meu filho, e aí? Firme com Jesus? Eu falei: em nome de Jesus. Eu estou firme na rocha e das mãos do Mestre Jesus eu não vou soltar mais. Ele falou: pois então, Jesus mandou te ajudar.
eu vou tirar esse silicone industrial dos seus lábios. O pastor Flávio Amaral, na mesma hora, me envia o Pix da minha passagem, eu vou em direção a São Paulo, ele me recorre ali na rodoviária Tietê, tirou o silicone dos meus lábios e agora estou aguardando a chegada da cirurgia de retirada do hormônio, né? Do peito de hormônio, porque o meu peito ele não é silicone, é hormônio. Então vai ter que ser feita uma raspagem dessa gordura e vai ter que ser feita uma cirurgia para reduzir, né? Tirar todo esse volume. E eu creio que o Senhor está operando. Essa é a história de um filho de Deus, de um filho de uma profetisa que desobedeceu a mãe. E eu deixo um alerta para você que está me ouvindo. Quando a sua mãe ou seu pai te disser, meu filho, faça as coisas direito com Deus, para Deus, não tema, não queira conhecer o mundo, porque o mundo é feio, o mundo é cruel, o mundo não tem nada a nos oferecer. Mas eu sobrevivi ao mundo e hoje utilizo a minha vida em prol do ministério de Jesus Cristo, ajudando e orando por pessoas e testemunhando daquilo que Deus faz e fez na minha vida. Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui dando esse testemunho, falando um pouquinho da minha vida e que vocês sejam edificados pela vida sofrida que eu vivi, transformados, e pela vida que eu vivo hoje, edificados e cheios da presença de Deus. Graça e paz, Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deixo também aqui a minha fonte de apoio, que hoje eu apoio o Ministério de Jesus Cristo através do meu Instagram, que é @Nery, Nery, Moabe, Moabe, e também através do canal no YouTube, Verdade Prática, by Moab Nery, e também o meu Facebook, Moab Alves Nery. Vocês podem estar me encontrando aí nas redes sociais, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu amo ajudar pessoas, eu amo fazer oração por pessoas, e eu acredito que o ministério de Jesus é acolher. Jesus ele não lança fora ninguém, lembrando que Judas e Pedro ficou até a crucificação ao seu lado. Então, estou aí, aberto a Jesus, disponível para o Senhor Jesus, e as pessoas que sentirem no coração de estar entrando em contato comigo, eu deixo aí as minhas redes sociais, eu deixo aí aberto também. O meu WhatsApp está sempre sendo postado nos vídeos no canal no YouTube, Verdade Prática by Moab Nery, e que Deus venha nos abençoar e que a gente seja um canal de bênção, recebendo a bênção, que a gente seja um canal para abençoar o próximo, que essa é a intenção.